Aqui é a bibliotecária Vanessa Mendonça, e neste vídeo vou apresentar a vocês a opção Organizar do EndNote Web e minhas referências. Começando pela opção Organizar. A primeira possibilidade é o gerenciar meus grupos, que na verdade seriam as pastas, tá? Então ele chama de grupos, né? É o nome que você dá às pastas que você cria no EndNote Web. Aqui você tem total liberdade de dar o nome que você achar melhor para suas pastas. Então, você pode organizar elas pelo tipo de documento ou pelo tema, né? No caso aqui, na biblioteca, a gente tem por hábito organizar pela base de dados, até porque a gente acompanha algumas pesquisas, tá? Então, aqui eu já tenho 3 pastas que estão criadas, tá? E vem o total das referências aqui, do lado do nome da pasta. Eu tenho como compartilhar esta pasta, renomear, excluir ou criar uma nova pasta, tá? Lembrando que o EndNote Web, ele não trabalha com subpastas, como existem em outros gerenciadores de referência, tá? Então, você vai criar uma pasta única, você deve decidir pelo nome desta pasta e ali guardar o conjunto de referências, ok? Então, vou falar para vocês sobre essas opções que tem disponíveis aqui com relação às pastas. Primeiro, gerenciar compartilhamento. Aqui eu posso compartilhar a pasta e as referências que estão inseridas nela com algum colega, tá? Que também faça uso do EndNote Web, isso é muito importante, porque você pode colocar o e-mail dessa pessoa, essa pessoa não ter uma conta no EndNote Web, e o EndNote não te avisa nesse sentido, de que a pessoa não tem uma conta, tá? Então, para trabalhos que muitas vezes são feitos em grupo, é interessante fazer esse compartilhamento de pastas, tá? E aí eu venho iniciar compartilhamento deste grupo, ele abre uma nova janela para mim, e aqui eu vou colocar todos os e-mails, ele não diz o limite, tá? De e-mails que eu posso compartilhar esta pasta, e a única orientação que ele dá é que use o Enter, né? Então, para cada e-mail que eu for colocar, eu coloco o Enter. Então, vou colocar aqui, ó, teste@gmail.com, teste2@gmail.com, tá? Só para apresentar aqui para vocês como ficaria essa organização. Eu posso também enviar um arquivo já com esses e-mails, tá? É possível, ou eu coloco os e-mails na caixinha, ou eu envio um arquivo para ele com essa relação de e-mails, tá? Aqui ele não explica o formato desse arquivo, ele fala que é um arquivo de texto, então eu acredito que bloco de notas, não sei se o Word, por exemplo, funciona, eu acredito que sim. Ok? Bom, aí eu tenho 2 opções, tá? Eu estou compartilhando essa pasta com outras pessoas e eu posso deixar que elas somente vejam essa pasta, né? Então, somente leitura, elas só vão visualizar a pasta e as referências que estão nela, ou eu posso permitir a ela que também faça leitura, além da leitura, a gravação. Então, ela pode também excluir as referências ou fazer inclusão de referências nessa pasta, tá? Então, dependendo do tipo de trabalho que você esteja realizando, você deve optar por uma ou por outra. Sobre leitura e gravação, eu aviso a vocês que o EndNote ele não te notifica. Então, vamos supor, você criou essa pasta, você está compartilhando essa pasta com alguém, então essa outra pessoa que vai ter liberdade também para manusear a pasta, qualquer manuseio que ela fizer, seja de inclusão ou exclusão de referências, você não vai saber, né? A pessoa vai ter que te comunicar que ela fez a exclusão e quais as referências que foram. O EndNote, ele não te notifica, tá? Então, chama a atenção de vocês nesse sentido, ok? E aí, você vai clicar aqui em aplicar, e a partir deste momento, ele vai mostrar para você que a pasta está sendo compartilhada. Eu vou colocar um e-mail aqui para fazer esse compartilhamento, é um e-mail da biblioteca, só para vocês verem como fica a informação aqui, tá? Permite adicionar mais, eu coloquei aqui somente leitura, e aí, ao vir aqui, ó, em gerenciar meus grupos, ele vai mostrar que essa pasta foi compartilhada. Então, ele coloca um bonequinho aqui do lado, né, e coloca um tique, né, de que a pasta está compartilhada, ok? E eu posso entrar aqui e compartilhar com outras pessoas também, não tem problema nenhum, tá? Eu posso fazer esse compartilhamento a qualquer momento. Como também posso retirar esse compartilhamento, tá? Então, se em algum momento eu acho que esse compartilhamento não deve mais ocorrer, basta eu tirar esse tique aqui, esse compartilhamento, ele se encerra, tá? Então, a pessoa para de visualizar essa pasta no perfil dela do EndNote, ok? Posso renomear a pasta, então, hoje a pasta está com o nome de uma base, tá? Eu posso vir aqui em renomear e colocar exemplo, tá? E posso excluir essa pasta também. Então, posso vir aqui e clicar em excluir, essa pasta vai sumir, né? E todas as referências dela vai para a lixeira
do EndNote, tá? E aí, na lixeira, eu consigo recuperar. Então, caso aconteça, eu deletei, né? E não era para ter deletado, cliquei errado, é possível você retomar essas referências da lixeira de volta, tá? A questão toda é que vai para a lixeira, então vai ficar misturado com outras referências que já estão lá, tá? Vai manter a organização da pasta que você tinha anteriormente, ok? Ele vai mandar só as referências, ele não manda a pasta, né, separadinha, direitinho, ok? Então, só para chamar a atenção de vocês nesse sentido. Então, essa primeira opção é gerenciar meus grupos. Aqui também eu posso criar, então, previamente, eu já quero deixar prontas as pastas, tá? Então, posso colocar o nome das pastas aqui, exemplo 2, tá? E dou um ok, exemplo 3, ok? Então, posso já dar o nome das pastas aqui. Não é necessário, tá? Quando você for inserir uma referência, você pode, na hora, criar uma pasta, tá? Mas, se você já quiser deixar isso pronto, não tem problema, basta vir aqui em gerenciar meus grupos, e aí você vem e faz a criação da pasta aqui. No vídeo, né, que eu falo sobre a opção de importação, eu explico sobre como criar essa pasta na hora que é feita a importação da referência, tá bom? Bom, grupos de outros, então aqui eu visualizo pastas que foram compartilhadas comigo, ok? Então, isso fica para sempre, tá? Essa pasta, ela só vai sumir se a pessoa que compartilhou comigo removeu aquele compartilhamento, conforme eu mostrei a vocês que é possível fazer. Enquanto a pessoa não fizer isso, isso fica aparecendo aqui para mim sempre, tá? Eu não tenho como deletar isso aqui. O que é importante falar aqui para vocês, isso não me atrapalha no meu total de referências, tá? O EndNote Web hoje suporta 45.000 referências, então é muita coisa, não tem problema nenhum as pessoas compartilharem essas referências, né? De ter algum tipo de limite de total de referências dentro do gerenciador, tá? Então, só para vocês ficarem tranquilos nesse sentido. O que eu posso fazer é mostrar esta pasta, ou não mostrar, né? Eu vou mostrar onde ela vai aparecer, se eu deixar a opção clicada aqui de mostrar. Vou deixar esse aqui da Suzane e do Renan, tá? Então, vou pedir para mostrar, eu vou mostrar daqui a pouco a vocês onde é que essa pasta aparece. E eu posso também pedir para que essas referências, elas estejam disponíveis quando eu for utilizar lá para citar no Word. Tá? Então, como às vezes é um trabalho que está sendo compartilhado, né, que está sendo feito em conjunto, eu posso pedir para que essas referências apareçam lá no meu Word quando eu for procurar por elas para citar, ok? Então, nesse caso, eu tenho que clicar aqui para que ele entenda que eu preciso também acessar essas referências que estão compartilhadas comigo. Bom, onde aparecem essas referências, né, essa pasta, caso eu opte por clicar em mostrar, ele vai aparecer em minhas referências. Tá, então, aqui, ó, ele vai aparecer ao final, ó, grupos compartilhados por outros, tá? Então, ele aparece nesse quadrinho aqui no final. Daqui a pouco eu vou voltar aqui para falar desse menu da referência. Então, voltando aqui em organizar, grupos de outros, eu vou tirar o mostrar, tá? Da Suzane e do Renan. Quando eu voltar lá, vocês vão ver que essa pasta não vai estar mostrando mais. Bom, encontrar duplicações, isso é uma ferramenta super interessante, tá? Que os gerenciadores de referências todos têm, tá? O EndNote também tem, em que ele vai ver se tem referências duplicadas. O ideal é que não tenha, né? Até porque isso pode dar problema lá no seu Word. Em que sentido? Você tem duas referências aqui que estão duplicadas. Aí vamos supor, você vai citar a referência A, que está duplicada. Então, a referência A, você está citando ela, e aí depois você vai procurar para essa referência novamente, e sem querer você clica na referência A, que é a referência A repetida, né? Ele vai achar que são referências diferentes, então ele vai citar diferente, ou ele pode, no caso, se você estiver utilizando ordem de citação, ele pode numerar diferente. Uma citação foi a 1, aí depois você chama ela de novo e ela é a 5, né? Porque você clicou na referência duplicada. Então, o ideal é que você não tenha duplicações aqui. Tá? Para pessoas que estão fazendo controle, né, como revisões sistemáticas, integrativas, de escopo, que precisa ter esse controle de total de duplicata, é interessante também usar essa ferramenta, porque aí você faz pesquisa em várias bases de dados, né, vem aqui e pede para ele identificar as duplicatas. Temos um vídeo que explica como fazer, né, a retirada de duplicatas, né, então você vai fazer uma retirada automática, que é o que ele identifica, porém ficam muitas duplicatas ainda, então você ainda tem que manualmente fazer essa retirada. Então, nesse vídeo tem a explicação de como fazer,
é importante que vocês vejam, porque o sistema ele vai reconhecer o que é idêntico, né? Então, ele vai reconhecer que o título é igual, o nome dos autores é igual, o nome da revista está igual, e ele vai dizer que é uma duplicata. Então, a ferramenta hoje a gente percebe que ela está mais apurada nesse sentido, né? Para justamente olhando realmente o que é duplicata, o que está idêntico, o que está muito parecido. Então, às vezes, a referência pode vir com informações abreviadas, né, de uma base, da outra não, vai vir por extenso, como o nome da revista, por exemplo, o nome do autor. E aí, como ele vê que tem diferenças, ele não reconhece enquanto duplicado, tá? E aí, por isso que muitas vezes a gente ainda tem que, manualmente, visualizar e ainda assim vai encontrar algumas duplicatas também desta forma, tá? Então, o encontrar duplicações adianta um pouco o caminho de vocês, mas é necessário ainda dar uma olhada para conferir se não ficou nenhuma outra duplicata. Algo importante também aqui, ele sempre vai procurar por todas as pastas, tá? Não tem como você dizer que encontre duplicações somente na pasta A e B. Ele não permite isso. Então, ele sempre faz uma varredura de todas as pastas que você tem no EndNote e vai buscar por duplicatas em todas elas. Colocou referências novas, você vai clicar aqui, ele vai procurar por duplicatas em todas as pastas, tá? O que faz sentido com relação ao que eu falei para vocês, o ideal é que não tenha duplicatas dentro do gerenciador de referências, para que isso não gere algum tipo de conflito lá no Word, quando você for citar o documento, porque ele pode achar que são documentos distintos. A última opção é o gerenciar anexos, tá? Então, é possível eu fazer o upload de documentos aqui. Isso é feito manualmente, tá? O gerenciador, ele não baixa automaticamente o texto completo, tá? Ele só baixa a referência. E aí, se você tiver o texto completo salvo no seu computador, você pode fazer o upload. Eu vou mostrar a vocês como faz o upload. Esse exemplo aqui é um exemplo que eu mostrei no vídeo anterior, vindo do EndNote Click. Encontrei o texto lá, eu não tinha referência aqui, eu encontrei lá e pedi para ele mandar a referência para cá. Aí ele já mandou com o PDF, tá? Então, aqui em gerenciar anexos é onde eu consigo visualizar os PDFs todos que eu tenho disponíveis. Lembrando que há um limite, tá? Aqui eu tenho 2 GB disponível para colocar documentos. Então, PDF a gente sabe que não pesa tanto, né? Então, não é um problema. Então, se for PDFs, muito provavelmente você vai conseguir colocar vários. O ponto bom de ter o PDF disponível aqui é que, como o EndNote Web ele é online, e se você estiver usando um computador da universidade, por exemplo, você tem condições de acessar e baixar aquele documento na hora para você fazer leitura, né? Assim como se você utilizar algum outro computador, ele não fica vinculado ao seu desktop, como é o caso de outros gerenciadores de referência, como o Zotero e o Mendeley, por exemplo, tá? Então, ele fica na nuvem e aí você consegue acessar esse PDF, tá? Independente do computador que você estiver utilizando. Então, sobre organizar, são essas opções. Agora eu vou falar para vocês sobre minhas referências, tá? Então, aqui é onde vocês conseguem visualizar as referências que você tem disponível no seu gerenciador de referências. Quando eu clico em minhas referências, ele vai aparecer todas as minhas referências, tá? Então, aqui, independente da pasta onde esteja, estão mostrando todas elas. E aqui há uma classificação, tá? Então, ele está organizando por primeiro autor, tá? De A a Z. Essa é a classificação padrão do EndNote. Um padrão também que ele tem, que é o total de exibir por página, né? Ele vem como padrão exibir 10. A gente normalmente manda para o 50 no processo de retirada de duplicata, e isso aqui permanece. Então, eu defini 50, ele vai mostrar as 50 referências por página, e isso ele não muda. Porém, a classificação, ele sempre muda, ele sempre traz para o primeiro autor, tá? Então, ele sempre vem para esse padrão, e aí, se eu quiser mudar essa classificação, eu mudo, visualizo, e ao deslogar e logar novamente, ele vai trazer essa classificação nesta ordem de primeiro autor de A a Z. Então, aqui eu posso classificar por primeiro autor, tá? De A a Z, de Z a A, por ano, do mais recente para o mais antigo, e vice-versa, por título da fonte, pelo número de citação, tá? Porque como muitas das referências podem ser advindas de bases que fazem esse controle de citação, como o Web of Science, por exemplo, se tiver essa informação, ele também pode ordenar desta forma, tá? A data que foi adicionada à biblioteca, do mais recente ao mais antigo, ou quando foi atualizado pela última vez, no momento em que você mexeu naquela referência para corrigir, alguma coisa assim. Então, ele também registra isso, e ele pode classificar desta forma, tá? Então, aqui você pode classificar do jeito que você quiser para visualizar melhor essas referências, ok? Bom,
Outra coisa importante aqui é sobre a referência, tá? Então, como eu falei a vocês, a referência muitas vezes vem, né, da base, mas isso não quer dizer que ela esteja com todos os dados preenchidos ou que esteja digitado corretamente, tá? Então, é sempre bom a gente observar os dados daquela referência para que quando você for utilizar a citação, né, lá no Word, ele puxe a referência da forma correta, tá? Então, ela precisa estar correta aqui. Aqui, no caso, como ele está classificando por primeiro autor de A a Z, ele está trazendo os artigos que não têm autoria primeiro, depois ele começa a apresentar com o autor, tá? Esse aqui, por exemplo, é um artigo que não tem nenhum ano. Então, seria interessante que você pudesse buscar informações sobre o artigo, aparentemente aqui de 2020, tá? Pelo título, e aí você fazer a inserção desses dados, né, porque são dados necessários, né, para fazer a referência, a data, né, a autoria, enfim. Então, você precisa dessas informações. Basta clicar, tá? Então, você vai clicar na referência e você consegue acessar ela e fazer as correções que você considerar necessário ou inclusões que você considerar necessário, tá? Então, aqui eu peço para que exiba para mim, né, os campos que estão vazios, ó, basta clicar aqui, e aí isso aqui tudo é editável. Então, aqui é um anais de evento, né, a gente não tem autoria, a gente entra pelo nome do evento, tá? Mas, por exemplo, aqui o ano, ó, se foi em 2020, eu posso colocar que o ano foi em 2020, isso é importante, tá? Se isso foi publicado, qual o editor, enfim, informações necessárias para que eu faça a referência da forma correta. E todas as vezes que eu vou fazendo as alterações, ele já vai salvando automaticamente as minhas alterações. Ó, tá vendo? Ele já colocou referência salva. Acabei de fazer. Se você quiser clicar novamente em salvar, você clica em salvar. Tá? E se você quiser reverter a referência, tipo, digitei errado, alguma coisa, ele vai voltar como estava anteriormente, tá? Vou clicar em salvar, vou voltar para a lista. Então, aqui eu coloquei o ano, vocês viram que ele já não está mais como a primeira opção que estava anteriormente, tá? Ele já reordenou aqui, já trouxe outro título como primeiro, porque se inicia por número, né? Eu consigo visualizar em qual pasta essa referência tá? Então, aqui, ó, como eu não tenho, né, a seleção da pasta, eu estou em todas as minhas referências, essa referência, ela está na pasta exemplo 1, que eu modifiquei, né, o nome da pasta, que era o nome da base, eu posso anexar, então eu tenho esse artigo, eu encontrei o texto completo desse artigo, eu posso vir aqui no Clips e fazer o anexo desse documento, tá? Eu preciso ter esse PDF salvo no meu computador, aí eu venho aqui, anexar arquivo e faço o upload desse documento, ok? Se for mais de um documento é possível também, eu escolho o arquivo, ele vai habilitar para mim a opção upload e faço o anexo desse documento aqui. Ele traz um gráfico aqui no lado, que seria para figuras, né? Então, se eu quiser separar, eu quero o texto completo é esse, eu tenho imagens que são interessantes também com relação a esse trabalho, e aí você pode anexar aqui. Outra coisa interessante, ele tem aqui o ir para o registro, ele vai te mandar para a plataforma, nesse caso aqui a EBSCO, ele não necessariamente vai te mandar para texto completo, tá? Aqui também eu posso pegar uma referência e mandar de uma pasta para outra. Então, faz mais sentido se eu clicar em alguma pasta, certo? Então, eu vou vir aqui, ó, portal da BVS, e vamos supor que eu queira tirar essa referência daqui e mandar para a pasta exemplo 2, tá? Então, eu seleciono as referências que eu quero mandar e mando adicionar ao grupo, tá? E aí, no caso, eu vou mandar para a pasta que eu já tenho pronta, exemplo 2. Eu não tenho a pasta pronta ainda, estou criando uma nova pasta, não tem problema. Você clica aqui em novo grupo e digita o nome dessa pasta que você está criando nova, ok? Então, é possível fazer esse movimento das referências. Então, exemplo 2, estou mandando essas referências para lá. Aqui, eu modificou, aqui é 264, eu mandei essas 3 referências e elas foram para lá. Porém, vocês observaram que as referências permaneceram na pasta do portal da BVS, tá? Então, fiz uma cópia dessa para outra pasta. Então, é interessante que quando você faça essa cópia, você delete da pasta que você não quer mais essa referência, tá? Para evitar a questão da duplicata. Então, eu vou vir aqui, vou pegar as 3 referências e removo do grupo, tá? Eu removo do grupo. Se eu clicar em excluir, ele vai excluir as 3 referências daqui e as 3 referências da pasta que eu copiei,
tá? E vai escolher a referência de todas as pastas que ela tiver. Então, eu devo vir aqui em remover do grupo. Ao remover do grupo, essas 3 referências não vão constar mais nessa pasta que é o portal da BVS, só vão constar na pasta exemplo 2, que foi a pasta que eu criei, tá bom? Aqui eu posso copiar para a lista temporária, então eu posso selecionar essas referências e mandar para uma lista temporária, tá? Se eu clicar nessa opção, ele vai mandar para essa lista temporária que já existe aqui, ok? Eu posso também utilizar esse menu que tem aqui na lateral para fazer pesquisa. Eu posso pesquisar as referências que tem no meu EndNote com aquele tema, tá? Então, vamos supor, Covid-19. E aí ele vai trazer para mim todas as referências em que ele encontrar a palavra Covid-19. Não só no título, tá? Mas também no resumo, né? Porque as referências, elas também, muitas delas vêm com resumo junto, né? Então, ele recupera essa palavra em qualquer lugar, ou na palavra-chave, tá? Ele marca em vermelho quando ele identifica, tá? Então, aqui, ó, Covid-19 tá aparecendo no título. Esses aqui, ó, aparentemente, não tem Covid-19 no título, tem SARS-CoV-2, mas talvez tenha Covid-19 no resumo, ou na palavra-chave. Eu vou entrar aqui para a gente procurar. Ele vem marcado em vermelho, ó, Covid-19 está aqui no resumo, ok? Então, ele vai buscar pela palavra na referência inteira, tá? Então, é interessante aqui, porque às vezes você quer ter uma noção do que você já tem sobre aquela temática. Se você for colocar um termo composto, aí é interessante usar aspas, para que ele identifique o termo que você quer, ok? Eu vou colocar aqui, aí ele vai trazer todas as referências que tem este termo que eu estou procurando, tá? Posso pesquisar por autor também, porque muitas vezes a gente acha a referência, coloca aqui dentro, e por algum motivo depois a gente encontra essa referência depois de novo e não se recorda se ela já está no teu gerenciador de referências. Então, você pode vir aqui consultar antes de inserir essa referência novamente aqui e gerar uma duplicata. Tá? Então, essa pesquisa rápida aqui possibilita isso. Você pode pesquisar por todas as referências, que foi o que eu fiz aqui, ou selecionar uma pasta em específico e pesquisar somente nessa pasta, tá bom? Aqui ele vai mostrar o total de referências que você tem no seu gerenciador. Então, hoje eu tenho 1.959 referências e estão ordenadas dessa forma. Eu tenho 3 aqui no não agrupado. Eu vou falar sobre essa pasta não agrupado no vídeo sobre coletar e nova referência. E eu também falei sobre ele no vídeo sobre exportação e importação na Web of Science para o EndNote Web, tá? É uma pasta onde muitas vezes o sistema manda para cá automaticamente e depois eu devo retirar de preferência para que eu não tenha confusão, não me recorde, né, da onde veio, enfim, fique um mix de documentos daqui. Então, eu oriento normalmente a retirar do não agrupado e mandar para uma outra pasta, tá? Eu tenho a lixeira, né, que é onde eu jogo as referências, então eu até falei com vocês no organizar e excluir, pode vir referências para cá, eu tenho condições de pegar, né, então se eu clicar aqui na lixeira, ele está aqui, tá? Aí eu venho aqui, clico na referência e mando para a pasta que eu quero, tá? Só que aqui ele vai ter a ordem que é do primeiro autor, tá? Então ele vai juntar todas as referências, independente da pasta onde está. Tá? Então, aqui você tem que vir procurar a referência que você quer. E se você quiser tirar, deixar sua lixeira vazia, basta clicar em vazio que ele vai esvaziar essa lixeira, tá? E meus grupos são os nomes da pasta que você deu, né, na sua organização aí das referências no seu gerenciador. Então é isso, gente. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.